meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos mais uma unidade da nossa matéria de Cristologia, do módulo básico, do curso básico da FATEAL aqui aí em Arapiraca. E nós queremos hoje, nesse momento, falar sobre a obra de Cristo. Será o tema dessa quarta unidade na página 83 do seu módulo, onde você vai estar acompanhando comigo e nós vamos passar esses momentos estudando um pouco a palavra de Deus. Como leitura inicial, nós vamos utilizar o versículo que já está no módulo de vocês, em Atos capítulo 10, versículo de número 38, quando na mensagem de Pedro na casa de Cornélio, ele se expressou da seguinte forma: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Interessante esse versículo da palavra de Deus, o quanto ele enfatiza a obra de Cristo, João, na sua primeira carta, no capítulo de número 4, ele vai dizer que para isso se manifestou, se revelou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quando ele falou sobre isso, é claro que ele referia-se também à ação de Cristo em relação ao efeito causado pelo pecado no mundo e concernente também à questão da ação do diabo quando o pecado entrou no mundo e ele teve espaço para realizar os seus feitos malignos. Mas Jesus ele veio fazer uma obra, e quando a gente fala de obra, nós usamos na língua original duas expressões muito interessantes. A primeira é a expressão ponei, que significa trabalho de uma forma branda, de uma forma calma, de uma forma tranquila. E tem a palavra ergon. Ergon é a palavra trabalho ou obra feita de forma laboriosa, com labuta, com suor, com dificuldade, com aperto, com perseguições, com grandes lutas. E a obra que Cristo realizou, que nós vamos estudar nessa unidade, tanto a obra de Cristo como a obra que a igreja vem realizando durante esses mais de 2000 anos, são obras onde existe muita oposição, muita luta, muita labuta mesmo. E nós vamos ver que verdadeiramente essa obra trouxe um efeito muito grande. Aquilo que Cristo realizou ficou exatamente idealizado na terra, revelado na terra através das Santas Escrituras, e também trouxe um efeito muito poderoso nos céus. Trouxe um efeito muito poderoso nos céus. Meus amados, então, no modo de vocês, na página 83, nós vamos ter obras atribuídas a Jesus Cristo. Então, nós vamos ver que o poder de Deus se manifestou no ministério de Cristo. Isso era uma marca distintiva do ministério de Cristo. Ele fez muitos sinais, milagres, prodígios. E podemos citar alguns que estão aí no módulo, como, por exemplo, curou os enfermos, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou alimentos, pregou a multidões, fez discípulos e ensinou eles a agradar o Pai. Preparou discípulos para dar continuidade ao seu trabalho aqui na terra. E como é que ele fez tudo isso? A Bíblia vai falar, nós estudamos sobre as duas naturezas de Cristo, que ele não deixou de ser Deus. Jesus em nenhum momento ele perdeu a sua natureza divina, quanto na sua vida aqui na terra ele veio como homem e adquiriu uma natureza humana. E essa natureza humana foi necessário que ele tivesse esvaziado primeiramente da sua forma de Deus e também da sua glória divina. Jesus não se esvaziou da sua natureza divina, mas se esvaziou. Nós estudamos isso na segunda unidade, e nós vimos ali a questão de Jesus se esvaziar,
questão da hipostase, a questão dele permanecer com a mesma natureza, a mesma essência do Pai, e vimos algumas coisas referentes a isso. Agora, para realizar essas obras como homem, ele teria que ter exatamente a ação e o poder de Deus na vida dele. E é isso que nós vamos encontrar em Mateus capítulo 3, versículo 3 ao 17, quando João Batista estava batizando nas águas ali na região da Pérea, né, próximo ao Rio Jordão. João estava batizando e multidões iam até ali. E num determinado dia, Jesus chegou. João o identificou, porque quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que o sinal que Deus tinha dado a João é que o Espírito Santo desceria sobre ele. E assim aconteceu. O Espírito Santo desceu em forma corpórea, como de uma pomba, né? E desceu sobre ele, né? E a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor o guiou para o deserto, onde Jesus passou pela tentação, depois o guiou para Nazaré. Então observe que havia uma correlação muito grande naquilo que Pedro falou em Atos 10, 18, que diz assim: Deus ungiu a Jesus com o quê? Com o Espírito Santo e com poder. Né? Essa mesma unção, esse mesmo Espírito, esse mesmo poder está presente como na igreja como um todo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Não é especificamente de um homem só, ou de uma denominação só, mas o corpo místico de Cristo na terra. A igreja de Cristo em todas as nações, em todos os lugares, ela vai estar. A igreja universal, a igreja que é o corpo invisível de Cristo na terra, ele vai ter esse poder, essa unção do Espírito Santo. Assim como Cristo também teve. Jesus teve esta unção e a Bíblia diz que por meio dela ele realizou grandes obras, conforme nós já citamos aqui. Né? A Bíblia vai dizer, por exemplo, no capítulo de número 5 do Evangelho de São Lucas, se não me engano, diz que ele até estava na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, né? Porque Jesus não tinha casa em Cafarnaum, ele ficava na casa de Pedro, e quando desceu do telhado um homem que era paralítico. E a Bíblia vai dizer, no início do capítulo, que a unção para a cura, né? A graça para a cura estava sobre ele. Então é muito claro, fica muito evidente que a unção do Espírito, ela corroborou, colaborou para que o ministério de Cristo, as obras de Cristo fossem realizadas. Então, nós vamos ver hoje algumas obras que ele realizou em prol da sua igreja. Né? Não somente as curas, os milagres, os feitos, as mensagens, né? Isso tudo nós temos relatos dele no Evangelho. Mas nós vamos ver no 3.1, né, exatamente algumas obras que ele realizou em nosso favor. A primeira de todas é a reconciliação vicária. A palavra vicária, ela vem de vicare, no latim, que significa substituir. Né? É onde deriva-se a palavra vigário. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Uma expressão latina, italiana, né? Para muitos padres recebem esse nome ali na Itália. Então é o vigário. Vigário é o substituto, porque dentro da visão da Igreja Católica, né, o padre é o substituto de Cristo, principalmente o Papa como vigário de Cristo na terra, né? Substituto de Cristo na terra. Então, nós vamos primeiro ver essa obra, que é a obra da reconciliação vicária, ou substituta. O texto que nós temos aí é o 1 Timóteo 2, 5 a 6, que diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, de Cristo Jesus, homem. Observe que Paulo, ele faz questão de enfatizar entre duas vírgulas a expressão homem. Por quê? Porque Paulo entendia que para haver a reconciliação vicária, não poderia Jesus utilizar-se da sua natureza divina. Ele teria que fazê-la como homem. Por quê? Porque a Bíblia vai explicar na carta aos Romanos que o pecado entrou no mundo por um homem, no caso, o primeiro Adão. Mas a Bíblia também vai dizer, no mesmo capítulo 5,
que a reconciliação, que a salvação, que a bênção de Deus veio por um outro homem, no caso, Jesus Cristo. Então, Jesus, como o homem pecou, não era justo, não era correto, até porque todos os sacrifícios da antiga aliança, eles eram paliativos, ou seja, eles tinham um tempo determinado até que chegasse o verdadeiro sacrifício vicário, que era o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, por isso que Paulo vai dizer, há um só mediador entre Deus e os homens. O quem? Jesus Cristo, homem. A sua natureza humana, Jesus como homem, ele vai à morte e à morte de cruz. Então nós vamos observar, queridos, que essa doutrina da reconciliação vicária de Cristo, ela tem um significado muito importante. Nós vamos encontrar algumas expressões, por exemplo, na página 84, como continuação dessa temática da morte, da reconciliação vicária de Cristo, quando ele diz assim, a morte vicária, nossa condenação foi removida pela morte vicária, na morte vicária. Pelo perdão, nossa culpa pela justiça e a separação pelo amor. Né? Na morte vicária, nossa condenação foi removida pelo perdão, nossa culpa foi removida pela justiça e a separação pelo amor. Nós encontramos aqui três grandes dificuldades que o homem não crente, o homem não salvo, ele tem em relação a Deus. Primeiro, a questão da condenação. Segundo, a questão da culpa. E, em terceiro lugar, a questão da separação. Então, a morte vicária de Cristo, ela traz uma solução para esses três grandes problemas que existem em relação à salvação do homem. Dentre esses que nós vimos aqui, nós vamos encontrar o quê? A questão do perdão, né, que é dado por Deus. Né? Deus vamos dizer assim, se compadeceu do homem, e a Bíblia diz que Deus amou este mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ele tem, através do perdão em Cristo Jesus, tudo isso em Cristo, dá oportunidade para o homem alcançar o perdão e não a condenação. Então Deus se compadece e concede perdão a este homem. A segunda questão aqui é a questão da culpa, que é aquele sentimento que a pessoa tem em relação a si próprio. E entende, a consciência dói, ele entende que realmente está fora dos parâmetros, dos padrões de Deus. E aí a resolução para isso é a justificação, né? Ou a justiça. A justificação é a doutrina bíblica. O que é justificação? Justificação é o ato no qual nos tornamos aceitos por Deus. Né? Uma pessoa justificada é uma pessoa que é aceita por Deus. E aí nós vamos encontrar na carta aos Romanos, lá no capítulo de número 5, glória a Deus, nós vamos encontrar uma expressão muito importante sobre essa temática da morte vicária e da questão da justificação. Porque no capítulo de número 5 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja, né, ele vai dizer o seguinte, tendo sido, pois, justificados pela fé. Eu tenho que crer que a morte de vicária de Cristo, ela me justifica. Né? Ela me faz ser aceito, né, por Deus. E o texto vai dizer o quê? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Porque toda vez que a justificação ela age na vida do homem, ela vai produzir paz, ela vai produzir descanso, ela vai produzir no homem um sentimento de que verdadeiramente Deus o aceitou. Então vai haver paz entre Deus e o homem, que estava afastado por causa dos pecados, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver, queridos, aqui, o quanto é importante essa doutrina, né? E o quanto é importante nós entendermos que a morte de Cristo Jesus ela foi substituta e ela deu a oportunidade para mim da justiça de Deus agir. Né? Quando Deus ele fala da justiça, interessantíssimo isso, ele vai falar que a justiça do homem, para ele, do homem, a justiça sem a justiça de Cristo, sem a obra de Cristo. Né? A justiça que o homem faz por si próprio, né? Através de romarias, de velas, de oferendas e tantas outras coisas mais, que o homem tenta se justificar diante de Deus, alcançar o perdão de Deus e a justiça de Deus. Ele vai dizer que essas obras para ele é como trapos de imundícia.
Interessante que essa expressão é uma expressão até meia, vamos dizer assim, interessantíssima, porque a expressão trapos de imundícia, dentro da cultura judaica da época, como não havia absorvente feminino, no período da menstruação da mulher, né, as mulheres utilizavam alguns panos. E esses panos eram, depois de utilizados, eram jogados fora. Né, eram reconhecidos, chamados de trapos de imundícia. Né, trapos de imundícia. Então, Deus vai usar essa expressão pesada para dizer que as obras ou a justiça dos homens nada mais passam do que trapos de imundícia para ele. A terceira coisa que nós encontramos em relação à morte vicária de Cristo é que ela vai tirar a separação e vai trazer para o homem o amor. Né? Vai trazer o amor. Deus vai começar a se agradar do homem. Quando o homem ele é justificado, ele é aceito por Deus. E aceito, o homem vai começar a desfrutar do amor. Porque antes, outrora, né, ele estava separado. Ele estava distanciado de Deus. Ele estava longe dos parâmetros, dos propósitos de Deus e da ação de Deus na sua vida. Então, o primeiro ponto da obra de Cristo, dentro daquilo que ele realizou, é a reconciliação vicária. Ou seja, Cristo ele vai nos substituir morrendo na cruz do Calvário. A Bíblia diz na carta aos Coríntios, capítulo de número 5, diz que o justo pelo injusto. Que coisa terrível, né? Qual justo? Qual pessoa de incorreta vivência, uma pessoa que vive de forma correta, estaria entregando a sua vida por alguém que não merece? Só Cristo Jesus, mediante a sua morte vicária. A segunda, vamos dizer assim, ação, obra que ele realizou, Jesus ele vai morrer pelos nossos pecados, no 3.2 da sua apostila. Ele vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Há uma expressão muito forte dentre as 7 palavras que Jesus diz na cruz. Uma delas é essa: Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Os evangelistas, eles tiveram, né, fizeram a questão de escrever no texto original, no grego, a expressão em aramaico, né, que Jesus vai dizer Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Será que Jesus merecia realmente o desamparo de Deus? Será que realmente isso era algo a qual ele, a partir do momento que ele sobe na cruz, ele foi merecedor? A questão que está em pauta aí, ela vai exatamente fazer uma ligação, um elo de ligação entre a questão anterior. Quando Jesus ele nos substitui, né, ele vai tomar também sobre nós os nossos pecados. É por isso que Isaías 53 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Não foi a dele, foi a minha, foi a sua. A transgressão de toda a humanidade. E esmagado por causa das nossas iniquidades. Né? As minhas iniquidades, os meus pecados que eu praticava, que você praticava de forma consciente, dizia, não, eu sei que eu estou errado, mas eu não quero me libertar, quero agir. Mas ele, Jesus, vai e morre por toda a humanidade, e a Bíblia diz que aquele que o aceita, ele passa a desfrutar desse perdão, dessa bênção de Deus que é a salvação. Então o texto vai dizer o quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Observe que a ação de Cristo, na sua morte, ela não somente realiza ou concretiza efeitos em relação ao perdão da alma, do pecado em si, mas também os efeitos. Porque ele vai dizer aqui, ó, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, né, nós fomos o quê? Sarados. Observe, querido, que a doença, que a questão espiritual, né, a questão da libertação, são efeitos do pecado. E a morte de Cristo ela vai aniquilar, vai tirar esses efeitos. Né? Isso ficou muito provado, né, quando Pedro fala na sua carta, ele vai dizer que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós somos sarados. A morte de Cristo é uma morte expiatória. Ele vai expiar o pecado, ele vai realmente
purgar o pecado que estava sobre nossas vidas. E dentre o pecado vem os efeitos dele. Né? O homem, quando ele peca, Deus lhe dá a sentença, diz, tu és pó e ao pó voltará. Né? E ao pó voltará. A partir desse momento, o homem começou a adquirir doenças, a adquirir pragas, algumas situações, né? Problemas emocionais, problemas de libertação espiritual. Tudo isso Jesus, ele, na cruz do Calvário, ele vai ter o poder, pela sua obra na cruz do Calvário, ele tem o poder de aniquilar. Né? Ele tem o poder de aniquilar. Então nós vamos encontrar também o que? Todos nós andávamos desgarrados, continuando o versículo, como ovelhas que não têm pastor. Né? Como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É exatamente por esse motivo que Jesus na cruz, ele sente o peso do pecado da humanidade e ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Realmente era uma dor terrível, algo realmente cruento, algo realmente que estaria trazendo uma dificuldade muito grande. Então, nós entendemos, à luz das Escrituras, que a morte de Jesus pelos nossos pecados, ela vai trazer Deus novamente para perto do homem. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas, diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aí havia um impedimento exatamente por causa de iniquidade. É bem verdade que o texto ali em pauta, ele se refere a Israel, até porque nós precisamos, quando vocês forem estudar a questão de soterologia, armateologia, você vai ver que há uma diferença entre pecado, né, principalmente o pecado involuntário, e a iniquidade. A iniquidade são os pecados que nós praticamos de forma consciente. Então o texto vai dizer que esses pecados faziam separações entre Deus e Israel, seu povo. Esse povo conhecia a verdade e mesmo assim prevaricava, pecava contra Deus. E aí o que é que acontece, meus amados irmãos? Deus vai dizer que havia, por causa desses atos, dessas ações, havia essa distanciação entre Deus e a nação de Israel. Em relação ao homem, da mesma forma. Né? O pecado fazia com que o homem não pudesse alcançar a salvação. Até porque, irmão, qual era o homem que não pecou? O texto no livro de vocês, no finzinho da página 84, vai falar sobre isso. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Né? Pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Glória aqui, né? Apesar da palavra grega ser uma sorodoxa, significa todos carecem da presença, glória presencial, da presença de Deus na sua vida. Então, o que é o homem sem Deus? Então, a obra de Cristo, ela é redentora. Né? Ela é redentora. Ela dá oportunidade ao homem de se redimir da situação em que ele estava. Isso tudo mediante a sua morte. Jesus tinha que vir ao mundo, morrer, e nós vamos ver mais adiante ressuscitar. Então essa obra precisaria ser completa para que o processo da salvação ele se realizasse em nossas vidas. Então, nós encontramos na primeira obra de Cristo, que foi a reconciliação vicária. Nós encontramos a segunda obra, onde ele morre, né, pelos nossos pecados. Né? E nós vamos encontrar mais alguma coisa falando sobre essa morte de Cristo, né? Essa operação de Deus, essa morte vicária dele, né? É que o salário do pecado, na página 85, diz o versículo de Romanos 6 e 6, né? Que diz assim, o salário do pecado é a morte. Mas complementando esse versículo, diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom, a palavra dom ali, né, ela se refere a um presente. Apesar de ser a palavra harisma no grego, significa um presente, algo que Deus dá. Né? O homem peca e Deus dá gratuitamente a salvação mediante a morte de Cristo. Então a gente vai entender algumas questões importantes em um quadro que nós temos aí no módulo de vocês.
nesse quadro há algumas questões muito interessantes sobre consequência do pecado e a morte de Cristo como solução, né? Quando João ele vai dizer que Jesus desfez as obras do diabo, Jesus não só desfez as obras do diabo, mas também as consequências do pecado foram aniquiladas por Cristo na sua morte vicária na cruz do Calvário. Então nós vamos ver aqui a primeira consequência, que é exatamente o homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira, né? Isso é uma coisa muito evidente. Deus é santo em plenitude, né? Deus é santo, não há nada, nenhuma impureza, nenhuma falta de santidade em Deus. Deus é santo em sua plenitude. E o que chama a atenção é que, como Deus sendo santo, né, ele agora, como ele receberia este homem pecador? É aí onde vai ver a solução dada pela morte de Cristo. No quadro ao lado você vai encontrar a seguinte expressão: a morte de Jesus foi propiciatória. O que é uma morte propiciatória? Bem, propiciatória vem de propiciatório, né? Que é o caparote, como era conhecido, né? A tampa que estava sobre a arca. Nós falamos, acho que na lições anteriores, que a arca ela tinha uma tampa de ouro puro, aonde tinha 2 querubins. Nessa tampa, uma vez por ano, no dia da expiação, é o dia 10º do 7º mês, o sumo sacerdote adentrava para derramar sangue sobre essa tampa. E a glória de Deus descia como aceitação do sacrifício que estava sendo feito naquele momento. Então, uma coisa interessante que a gente precisa ver aí. A palavra propiciar, né, é tornar propício, né, é o significado dela, né, é tornar o homem aceito, né? Deus vai arrumar o meio, mediante a morte de Cristo, para que o homem seja aceito por ele. Na carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: Filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecarem, né, temos um advogado para com o Pai, que no caso é Cristo, né? E não somente um advogado, porque ele vai dizer, porque ele é, versículo 2, 1 de João 2 e 2, porque ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo de toda a humanidade. Ou seja, ele é propiciação, ele é a solução, ele é a saída, ele é o meio, né, que nos traz novamente a justiça de Deus para a minha vida, né? Ou seja, a morte de Cristo ela vai satisfazer a justiça de Deus. É por isso que, eu não sei se vocês já ouviram alguns pregadores dizer assim, usar essa expressão: Deus nos vê em Cristo, e é uma realidade. Deus nos vê em Cristo, né? Ou seja, Cristo, o homem perfeito, morre por mim e por você, paga o preço, né? É como se alguém fosse condenado, né? E alguém dissesse assim: não, você não vai morrer porque eu vou morrer em teu lugar. Eu vou para a cadeira elétrica em teu lugar, eu vou para a execução no teu lugar. Foi exatamente isso que Jesus fez. Então, a partir do momento que uma pessoa lhe substitui, você se torna livre, porque aquela outra pessoa estará pagando o preço pelas suas culpas. Então, nós vemos aqui que a primeira consequência do pecado era a ofensa à santidade de Deus. E isso foi resolvido mediante a propiciação feita por Cristo, né? Deus era tão santo, e agora, quando o sangue batia, e aí eu vou citar o texto, o versículo, quando o sangue batia na tampa do propiciatório, é por isso que a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. O que é remissão? Não há resgate do pecado. Não tem como remir. Só pode remir mediante o derramamento de sangue. Só que o sangue do animal, conforme falamos, era paliativo. Era o sangue que servia para aquele momento, até que chegasse o precioso sacrifício de Cristo, aonde o sangue puro e inocente foi derramado em favor dos nossos
da nossa vida, da nossa salvação. A segunda consequência, ela vem por causa disso o homem está condenado ao castigo eterno. Era a questão do castigo eterno. Falamos alguma coisa já anteriormente, mas vamos dar mais um retoque nisso aqui. Né? A morte de Jesus foi um sacrifício. Vamos ver qual é a solução. Foi um sacrifício. Isso quer dizer que a sua morte foi substitutiva. Aquilo que nós falamos, vicária. Né? Jesus ele morre, né? Foi uma troca, o justo pelos injustos. Significa que o nosso castigo já foi pago. A nossa condenação já foi retirada. Já não existe mais sobre nossas vidas. A terceira consequência é que Jesus, o homem, se tornou escravo de Satanás do pecado. E aqui entra uma situação muito séria, né? O homem passa a ser escravo do pecado. Passa a ser... E Satanás se aproveita dessa escravidão do homem aos vícios, à prostituição, aos pecados que existem, né? Que são inúmeros, né? A carne, essa natureza pecaminosa está presente no homem. Paulo vai dizer que o bem que ele queria fazer não fazia, né? Mais adiante, na carta aos Gálatas, ele vai citar as obras da carne e ele vai dizer, só tem uma solução para o homem. Primeiro tem que aceitar Jesus. E depois que aceitar Jesus, ele tem que andar no Espírito. E não havereis de satisfazer as concupiscências da carne. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas vamos ver o que Jesus faz. Vamos começar pelo princípio. Só se vence a carne, só se vence essa escravidão mediante Cristo. A morte de Jesus foi redentora. Redentora vem de redimir. E essa expressão redimir, ela vai significar como se fosse um resgate. No capítulo 3, versículo 13, da carta aos Gálatas, né, a igreja da Galácia vivia um problema muito sério com a perturbação de alguns membros da igreja de Jerusalém, que ainda não tinham se desvinculado do judaísmo e chegavam lá impondo limites, né, para o cristianismo lá da região da Galácia. E algumas igrejas foram muito bombardeadas e passaram por situações difíceis. Aí Paulo vai dizer, vem cá, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus vai nos resgatar mediante esse ato da sua morte. É como que Jesus chegasse na feira. Na feira, aí em Arapiraca, como aqui em Maceió, vende-se de tudo, né? Fruta, verdura, tal, essas coisas. Mas na época, a sociedade era extremamente voltada para a escravidão. O escravo valia muito e era vendido na feira como um produto qualquer. Então era muito comum numa feira de uma cidade antiga ter lá um escravo, ter lá uma exposição de escravos, né? Como aconteceu com José no Egito. Ele foi para essa feira lá no Egito, onde foi vendido a Potifar, né? E no caso aqui nós encontramos dessa mesma forma, né? Nós estarmos presos, escravizados pelo pecado. E Jesus vai e compra-nos com o seu sangue. É por isso que Pedro ele vai dizer que não foi com prata, não foi com ouro, não foi com joias preciosas, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Geralmente se resgatava escravo com prata, né? Foi por isso que os irmãos de José, eles venderam José por 30 pesos de prata. Não era moeda na época, não tinha moeda naquela época. Eram pesos de prata, né? E Jesus foi vendido a preço de escravo. Interessante, o Judas, né, aquele abençoado lá, entre aspas, ele foi vender Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. O preço de um escravo. Havia escravos mais caros, né, dependendo da qualidade que ele tinha. Alguns escravos que eram cultos, que liam, que tinham um certo nível de cultura, outros que eram fortes, né? Mas o escravo, no preço básico, barato, saía por 30 moedas de prata. E Jesus foi vendido por essas 30 moedas de prata. Um valor irrisório. Irrisório, né? E aí, queridos, Jesus ele vai, é vendido, mas ele compra. Glória a Deus. Ele é vendido por 30 moedas de prata, mas ele compra a humanidade da escravidão do pecado através da sua morte na cruz do Calvário. Então a morte de Cristo,
ela vai dar a esses homens, a nós, né, o direito da redenção. Né? Ele nos resgata, nos compra com um preço de resgate do seu precioso sangue. Né? A igreja verdadeira de Cristo, ela é comprada com o sangue dele. A igreja, ela é comprada com o sangue remidor de Jesus. Quarto efeito do pecado é que o homem perdeu a comunhão com Deus e não pode mais se relacionar com ele. A questão da comunhão era seríssima, né? Porque quando o homem peca, você já vê que ele se esconde de Deus. E você vai observando que a cada tempo as gerações vão ficando mais afastadas de Deus. Ao chegar a um ponto que na geração de Noé, Deus toma uma decisão de aniquilar aquela geração ali, porque eles estavam totalmente distanciados de Deus. Então a questão da comunhão é muito séria. A morte de Jesus, ela é reconciliadora. Né? Há um texto na carta ali de Paulo aos Coríntios, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Né? Deus se utiliza de Cristo, o homem que veio à terra, morreu, e de um lado ele pega na mão de Deus, do outro ele pega na mão do pecador, e ele faz isso. Ele reconcilia novamente a humanidade com Deus, mediante a sua obra no Calvário. É uma questão muito importante sobre reconciliação. A palavra reconciliar no texto ali é a palavra catalasso. Né? Laço, reconciliar. E catar, no grego, significa uma ação de cima para baixo. Olha aí, uma ação de cima para baixo. Então esse processo de reconciliação, no que diz no aspecto da salvação, ele parte de quem? De Deus, de cima para baixo. Por isso que é catalasso. Uma coisa muito interessante. A única palavra, ela só aparece uma vez, essa, que é a palavra dialasso, ela vai aparecer naquele texto que diz que quando você vai levar uma oferta para o altar, e você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você vai, se reconcilia com seu irmão. Observe que ali a palavra não é catalasso, mas por ser uma ação horizontal, de homem para homem, de ser humano para ser humano, no âmbito terreno, a palavra é dialasso, porque dia no grego é uma ação horizontal, né? De uma ação que é feita não de forma nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Ela vai agir nessa linha aqui. Então, de homem para homem é dialasso. Quando você se reconcilia com alguém, na língua grega é dialasso. Quando você se reconcilia com Deus, é catalasso, ou seja, vem de cima para baixo, foi uma ação do próprio Deus. Deus se compadeceu e realizou essa obra através de Cristo, para que nós nos reconciliássemos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, reconciliar significa fazer a paz. Ou seja, Jesus faz essa paz, né, mediante o seu sacrifício. Então, nós estudamos agora a primeira obra de Cristo, que foi a sua morte vicária. Passamos pela morte que Cristo morreu pelos nossos pecados, né, e vimos tudo isso aqui que nós trabalhamos, os efeitos do pecado, e a solução mediante Cristo. Cristo vem e reconcilia, Cristo vem e é propiciação pelos nossos pecados, Cristo vem e me substitui no castigo, na sentença de morte. Ele morre por mim, ele morre por você, e Cristo também vem e nos resgata. Né? Ele me acha lá na feira do escravo do pecado, mas ele paga com o preço de sangue e me resgata. Só que Paulo, ele vai dizer na carta aos Coríntios, que se Cristo não ressuscitou, e é o quarto ponto que nós vamos ver aí, na página 85, ressurreição, se Cristo não ressuscitou, ainda estamos nos nossos pecados. E agora? Cristo precisava morrer, a obra que ele realizou, ele precisava passar a morte, e aí Jesus vai passar 3 dias, né, contando-se da sexta, sábado e o domingo. E um dia, o reverendo Bernard Johnson, ele estava dando uma palestra em uma universidade, pregando, né, a palavra, lá nos Estados Unidos, e se levantou um ateu.
para tentar desmoralizar a mensagem do pastor e a Cristo. E disse, você diz aí que Cristo é tão importante, mas eu já li na Bíblia que Jesus ele não tinha nenhum túmulo para ser enterrado. Precisou ir para um túmulo de alguém. Né? E agora? Né? Tentando desfazer a autoridade de Cristo mediante a sua ressurreição. O pastor Bernardo Johnson, com a graça de Deus, disse, meu querido, por que Jesus precisaria comprar um túmulo se ele só iria passar um final de semana? Então foi isso que realmente aconteceu. Jesus morre e passa só um final de semana. Glória a Deus. A gente vai ver alguns pontos sobre isso aqui, mas a Bíblia vai dizer no texto que está aí, a qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte pode me reter. Pode reter você. Por um certo tempo, né? Porque nós temos a esperança da ressurreição. Vamos ver daqui a pouco. Mas quando chegou em Cristo, a morte foi olhar para ver se conseguia. A cabeça. Vamos ver aqui o histórico dele, de Cristo. Nenhum pensamento mau. As suas obras por palavras. Vamos ver o que ele falou. Será que ele praguejou? Da sua boca não saiu engano. Negócio sério. Vamos ver por ele onde ele andou. Né? Seus pés andaram evangelizando, pregando. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Meu querido, a morte não teve como retê-lo. Jesus ressuscita e a ressurreição de Cristo está incluída na obra que ele realizou. A ressurreição de Cristo é a sua vitória, a minha vitória sobre a morte. Né? Na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, Paulo vai dizer assim, que havia um último inimigo a ser vencido, que era a morte. Ele vence o pecado na cruz, né? Ele quebra o poder, o efeito e a ação do pecado na cruz, mas faltava um outro inimigo que era a morte. Né? Aí Paulo vai dizer, morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão é uma lança pontiaguda, né? Uma lança pontiaguda. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que fazia os homens tremerem, chorar. Né? Conta-se que Gunavingre, o fundador das Assembleias de Deus, na beira da cama da sua morte, ele disse assim, venha, morte, e me leva mais para perto do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem tem essa esperança viva em Cristo não teme a morte, porque sabe, tem certeza para onde está indo. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E onde está, ó morte, a tua vitória? Então, a morte vai ser vencida pela ressurreição. E a ressurreição de Cristo, ela vai acontecer exatamente para vencer a morte. A palavra morte é a palavra grega thanatos. Eu não sei falar em hebraico nem em outras línguas, mas morte, em todas as línguas, ela tem a conotação ou significado de separação. Na Bíblia, nós vamos encontrar 3 tipos de morte. Nós temos a morte física, que é a separação da parte imaterial do homem, alma e espírito, do corpo. O corpo é pó e o pó ele vai voltar. A Bíblia diz assim, como o corpo vai para a terra, o espírito vai para Deus, no livro de Eclesiastes. Existe a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. Né? Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele vai falar sobre essa morte espiritual. Ele vai dizer o seguinte nessa carta, deixa eu me achar aqui, para eu ler com vocês e vocês acompanharem, para vocês entenderem também o que significa essa morte espiritual. Que a gente pergunta, mas ele não está andando? Sim, mas a questão é, tem comunhão com Deus? A morte espiritual é a perda da comunhão com Deus. E diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Capítulo 2, versículo 1. Essa era a nossa condição. Mas aí Paulo vai dizer aqui que Deus vivificou. Vivificar significa tornar cheio de vida. Foi isso que a morte, a obra de Cristo, a ressurreição dele,
A obra da salvação, ela produz em nossa vida vivificação, nos torna cheio de vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E agora? Então a morte espiritual, ela existe. E a morte eterna, que é a separação total do homem de Deus. Que Deus nos guarde dessa morte, porque essa daí realmente não tem mais escapatória. Então, o que é que nós vamos ver aqui em relação à ressurreição? O primeiro aspecto que nós vamos ver é que Jesus ele ressuscita. E ao ressuscitar, Jesus ressuscita com um corpo transformado. Alguns dos discípulos ficaram assustados. Meu Deus, é um espírito, é um fantasma. Esse tipo de tradição, superstição existia também, viu? Ao ponto que quando eles estavam lá no mar, e eles gritaram é um fantasma, porque havia uma superstição entre os pescadores da Galileia, de que se um fantasma fosse visto por algum pescador, possivelmente o barco afundaria. Então eles ficaram temerosos também, não só com a onda, com o mar, um vento, mas também com a aparição de Cristo, que eles acharam que era um fantasma, né? Então eles acharam até naquele momento que Jesus era espírito, mas Jesus vai entrar com o corpo transformado. Esse corpo transformado é exatamente o mesmo corpo que nós vamos receber, porque Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, semelhante, né? Semelhante, com essa mesma constituição, porque na carta aos Coríntios, capítulo 15, diz que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então, é por isso que a Bíblia diz que, primeiramente, com a ordem de Deus, o alarido, né, que é a ordem de Deus, né, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, quando tocar, nós seremos o quê? Transformados. A palavra grega é metamorfo. Haverá uma metamorfose nesse corpo físico. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão, né, e nos encontraremos com Ele nos ares para entrarmos no céu. E não podemos entrar com esse corpo. Será um corpo transformado, semelhante ao que Cristo teve após ressuscitar. Esse corpo, Jesus passou por substâncias sólidas, ele passou por uma porta e entrou no meio. E quando ele disser não é um espírito, não, vou provar que não é. Eu vou comer com vocês. Jesus comeu, né, com os discípulos, né, provando que ele não era um espírito, mas sim um corpo transformado, né? Paulo, quando fala sobre isso, ele vai dizer que a glória dos corpos, né? O corpo terrestre tem uma glória, né? E o corpo celestial tem outra glória, né? É diferente, a estrutura é diferente. Então esse corpo celestial, Jesus ele ressuscita com esse corpo, né, transformado, né? E com esse corpo ele entra nos céus para ser o representante. Então, lembrado do ofício do sacerdote que nós estudamos na unidade 3? Então, Jesus vai entrar nos céus com esse corpo transformado. Olha só. Né? Para fazer o quê? Para ser o nosso grande intercessor, sumo sacerdote perante o Pai. Mas o salmista ele tem uma revelação profética de como isso aconteceu. Ele está escrevendo o Salmo, de número 24, e dizendo quem vai subir aos céus e tal, aquela história toda. Aí, de repente, meus irmãos, esse homem tem uma graça de Deus na vida, uma revelação profética, e ele vai se expressar da seguinte forma. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 24, Salmo não tem capítulo, né? Salmo 24, perdão. Vai dizer o seguinte, né? Salmo 24, ele vai dizer assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Versículo 7. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor todo forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Isso estava acontecendo no céu. É profético, vai acontecer. Já aconteceu, né? Jesus já ressuscitou e já adentrou lá, né? Mas na época iria acontecer. Para o salmista iria acontecer. Ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Bendito seja o nome de Jesus. Amém? Então, Jesus entra nos céus. Na carta aos Hebreus, por exemplo, né, no capítulo 10, versículo 19, né, o escritor aos Hebreus ele vai falar que
Jesus ele entra e nos abre um novo e vivo caminho, né? Ele abre o caminho para a igreja, né? Um homem transformado, ressuscitado, entra nos céus. No capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, os irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo como um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Então Jesus ele abre o caminho para mim e para você. É por isso que espiritualmente hoje, Paulo vai dizer que a igreja, na carta aos Efésios, ela está assentada nas regiões celestiais. Como é que eu estou assentado lá? Como é que o Senhor está dizendo isso? Se eu estou aqui em Arapiraca, o Senhor está em Maceió, como é que a gente está assentado nas mansões celestiais? Nós estamos através do nosso representante, que é Cristo Jesus, né? Você não tem a coragem, né? Eu não sei se é coragem de eleger aqueles representantes de 2 em 2 anos, né, e botar eles lá, né? Mas graças a Deus que o nosso verdadeiro representante, que é Cristo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é santo. Conforme estudamos na unidade 3, ele é um sumo sacerdote grande, compassivo e disposto a nos abençoar. Bendito seja o nome de Jesus. Então a ressurreição de Cristo, né, ela nos trouxe exatamente essa vitória. No 4.2 nós vamos encontrar o seguinte, que a ressurreição de Cristo é fundamento da nossa união com Ele. Se Cristo ressuscitou, então a partir daquele momento nós não estamos mais servindo a um Deus morto, a um Deus vivo. Jesus deu algumas palavras que chamam muito a atenção. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar presente, vai estar no meio deles. Mas como é que iria acontecer se Jesus iria morrer? Somente mediante a ressurreição, Jesus hoje pode estar presente em nosso meio. E quem é esse que o representa aqui na terra? O Espírito Santo. Não é o Papa não, viu? O Papa é tão orgulhoso que acha que é mais importante do que o Espírito Santo. Na verdade, o representante de Cristo na terra é o Espírito Santo. Ele diz, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Ele é outra pessoa, mas a palavra grega outro ali não é héteros, e sim alon. Alon significa outro em mesma substância, né? É outro que também é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade que hoje nos representa Cristo em nosso meio, né? É por isso que na carta aos Romanos Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. O Espírito Santo é identificado como o Espírito de Cristo. Então veja só, queridos, como é tremendo isso aí. Então, verdadeiramente, a ressurreição, ela nos traz a comunhão de Deus conosco, no nosso meio, né? Quando João vê Jesus na ilha de Patmos, ele vê Jesus andando no meio dos 7 castiçais que representam as 7 igrejas da Ásia. Veja só aí, como é bonita essa passagem, né? E Jesus ali já está com o corpo glorificado, né? Porque ele disse, Pai, eu quero retomar a glória que eu tinha contigo antes de eu vir aqui ao mundo. E Deus redá de novo essa glória a ele, quando ele chega lá e apresenta o seu sangue perante o Pai, diz, olha, o preço está pago, a obra foi realizada. Aí ele retoma essa glória novamente. E ele aparece para João totalmente glorificado. Não tinha mais marca de ferimento nenhum. Se você olhar o texto de Apocalipse, você vai ver o quê? Olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, né? Tudo aí tem um mistério tremendo no texto original. Olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente. Da sua boca sai uma espada aguda que é a palavra de Deus. E o que mais? Cabelos brancos como a lã, fala da sua eternidade. Vestes talares. Veste talar era uma veste que ia até embaixo os pés, que somente reis e sacerdotes usavam esse tipo de veste. Um cinto, né, de ouro. Né, o cinto não era nem aqui, era uma espécie de uma faixa que descia até a cintura, né? Que somente sacerdotes utilizavam o cinto dessa forma. Fala de dignidade.
Então Jesus glorificado estava no meio, presente, no meio da sua igreja. Então vamos adiantar aqui. Então nós temos aqui a ressurreição de Cristo como fundamento da nossa comunhão com Ele. Ele ressuscitado, Ele pode agir em nosso favor. Eles convém que eu vá para o Pai, para que o Espírito venha. Glória a Deus. Então ele não poderia ir morto, ele tinha que ressuscitar. A ressurreição de Cristo, irmãos, foi um processo tão bonito, né? Tão belo, porque fizeram de tudo para ele não ressuscitar. Colocaram ele lá no túmulo, e sabe o que fizeram? Eles selaram o túmulo. O túmulo de Jesus foi na pedra. Então havia um rego, onde uma pedra rolava sobre esse rego. A preocupação das mulheres foi essa: como é que a gente vai rolar aquela pedra imensa? Temos que pedir licença aos guardas para rolar. E além de tudo, tinha uma impossibilidade. Havia sido selada, né? O selo de César estava marcando lá. O selo era feito de argamassa e era colocado na pedra. Foram vários selos que foram colocados. E nesse selo tinha a marca de César. Se alguém quebrasse aquele selo para rolar a pedra, morria. Porque não podia quebrar o selo de César. E agora, que homem na terra faria isso? Imagina as mulheres. Que mulher ia fazer isso? Que as mulheres naquela época eram mais desvalorizadas do que hoje, dentro da cultura oriental. E aí o que é que acontece, irmãos? Quem faria isso? O texto vai dizer que houve um terremoto. O anjo desceu e rolou a pedra. Agora eu queria ver, irmãos, o César condenar a morte e o anjo. O negócio ia ser feio, hein? Ou a Deus. Dizer, não, Deus está condenado, vou condenar. Eu queria ver isso aí, porque não tinha condição. Os homens, os guardas que estavam lá, caíram, desmaiaram diante do anjo. O anjo vai lá e diz, olha, quem manda nos céus, quem manda na terra, quem manda no corpo que está aí é Deus. Rolou a pedra e Jesus saiu pela porta. Jesus não precisou passar. Jesus saiu pela porta e ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, no 4.3, na página 87, é a base da nossa ressurreição. A doutrina da ressurreição ela não para somente em Cristo, né? Nós vamos ver que a doutrina da ressurreição ela vem também para a igreja, né? Nós vamos encontrar 4 tipos de ressurreição na Bíblia Sagrada. Primeiro, a ressurreição de Israel, aquele texto lá de Ezequiel 37, fala da ressurreição de Israel, né? A gente pode fazer a aplicação, a exegese, a hermenêutica, nos dá respaldo para isso, para a gente pregar. Mas, literalmente, aquele texto ali, ele vai falar exatamente da ressurreição física, a ressurreição de Israel, que no caso seria Israel retornando como nação, né, para o mundo. E aí nós vamos encontrar, queridos, isso acontecendo no século passado, quando Israel se tornou nação, e a história vai dizer que os judeus começaram a migrar para Israel, e hoje Israel está aí como nação. É o vale de ossos secos que tornou-se a ter vida. A ressurreição literal do corpo. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, é a ressurreição literal do corpo. Algumas ressurreições aconteceram, tanto no Novo Testamento como no Antigo. No Antigo Testamento, o filho da Sunamita, o cadáver que foi jogado na cova de Eliseu, né? Algumas ressurreições aconteceram com um milagre. A ressurreição espiritual, que a gente já falou alguma coisa sobre a morte espiritual, do mesmo jeito que tem a morte espiritual, tem a ressurreição, né? O homem morre no pecado, né? Se distancia de Deus, né? Fica afastado de Deus, está morto nos seus delitos e pecados, mas quando ele aceita Jesus, ele ressuscita para a nova vida. Isso é exemplificado claramente no batismo nas águas. Você já perguntou por que o batismo nas águas ele é efetuado daquela forma? Por que o ministro do Evangelho ele faz o batizando nas águas, descer as águas e depois subir? O ato dele descer as águas significa que ele está sepultando a velha vida. E quando ele é retirado da água, está emergindo para uma nova vida. Passa a um processo de ressurreição para uma nova vida.
E a ressurreição escatológica, que é o que nós vamos trabalhar agora, porque essa diz respeito à igreja. A Bíblia vai dizer que Jesus, como ressurreição, como ressurreto, como aquele que ressuscitou primeiro, ele vai ser as primícias. Ele vai ser a primícia da ressurreição. E depois nós, né, nós também passaremos por esse processo. Né? Nós passaremos por esse processo. E como é que isso vai acontecer? Vai acontecer em dois momentos, que chamamos de primeira e de segunda ressurreição. Primeira ressurreição vai ser para a igreja, para os que morreram com Cristo. E a segunda ressurreição, escatologicamente falando, vai acontecer para aqueles que morreram sem Cristo, no dia do juízo final, após o milênio. Então, haverá todo esse processo acerca da ressurreição. Mas para que isso acontecesse, Jesus tinha que ressuscitar. Então, a ressurreição é um fato real, né? Conforme está no 4.4, 1 Coríntios 15, versículo 20, Cristo ressuscitou. É uma evidência, aquilo que a gente falou. Qual que prova que Jesus ressuscitou? A prova mais clara é que quando ele ressuscita, ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E ainda diz assim: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê vai ser condenado. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. E o texto termina lá de Marcos, no capítulo 16, versículo 20, e indo eles pregaram o evangelho por todas as partes, cooperando. Eu acho tremendo isso aqui. Cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra através dos sinais. Então, só um vivo poderia fazer isto. Glória a Deus. Só Jesus ressuscitado poderia fazer isto. Então, o credo apostólico, né, ele diz assim: e desceu ao inferno, né, o ministério de 3 dias entre a morte e a ressurreição. Desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, sentou à mão direita do Pai, de onde vive para julgar os vivos e os mortos. A crença na descida de Jesus ao inferno, ao Hades, melhor dizendo, né? Alguns dizem assim, mas ele foi lá e pregou. Eu já vi até música. Pregou o evangelho. Como é isso? Se a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Que pregar é esse? A palavra grega para pregar o evangelho é a palavra evangelion. Evangelion significa pregar as boas novas, com o objetivo de salvação. Quando Jesus desce, e a Bíblia vai dizer que ele prega as vidas que estavam lá no Hades, ele não se usa a palavra evangelion, mas usa-se a palavra kisonoei. Kisonoei no grego significa anunciar a vitória. Era o papel do arauto. Quando o rei ganhava uma batalha, ele dizia: o nosso rei ganhou a batalha, tantos mortos, feridos, e aqui vem os despojos. E Jesus desce lá e vai anunciar: olha, foi pregado pelos profetas, tal, que eu viria. Eu vim, morri e vou ressuscitar. Estou decretando, estou proclamando vitória para o homem em relação ao pecado, em relação à morte quando eu ressuscitar. Então a Bíblia diz que ele vai e efetua isso. Ele tira a autoridade da morte, porque com a ressurreição ele tira. A questão da chave ali, né, da morte e do inferno, a chave ali tem uma simbologia de autoridade. Né? O inferno estava se povoando de muita gente. Mas agora com Cristo e o Evangelho, o homem tem a oportunidade de não ir mais para o inferno e ir para os céus. Né? Então a crença do túmulo vazio na sua ressurreição ao terceiro dia estão baseadas em várias aparições de Jesus aos seus discípulos. Né? Quando ele não mais apareceu, os discípulos entenderam, né? E isso foi visto claramente em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer que ele subiu aos céus e até um anjo apareceu e disse: olha, o mesmo Cristo que vocês viram subir, ele vai voltar. Então, meus amados, a ressurreição ela é um fato real e
a sua ascensão também. Né? A sua ascensão também. Ele subiu ao céu, sentou à direita do Pai. Agora, o último ponto, que é o ponto 9, para nós encerrarmos a nossa aula, está a sua volta. Né? O mesmo Cristo que subiu, ele voltará. Né? E aí nós entramos um pouco na questão da escatologia, né? Da vinda de Cristo, né? Que acontecerá em duas fases. Nós somos, há três vertentes escatológicas hoje, né? Há os pré-tribulacionistas, aos médio-tribulacionistas e aos pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, eles creem que Jesus virá buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Os médio-tribulacionistas dizem que a igreja passaria pela metade da grande tribulação. Por isso que é meio. E a outra metade a igreja não estaria mais. E os pós-tribulacionistas dizem que a igreja passará por toda a grande tribulação. Como nós somos assembleianos, a nossa escola é de linha assembleiana e a Assembleia de Deus ela tem uma visão estritamente voltada para o pré-tribulacionismo. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Jesus virá no primeiro momento, na primeira fase, no primeiro momento, buscar a sua igreja. Ele não descerá à terra. Carta aos Tessalonicenses diz que o Senhor mesmo se levantará com alarido. Alarido, a palavra alarido no grego significa uma ordem de comando. Como um militar, né, que dá um alarido lá. Atenção, soldados. Aí os soldados já sabem que esse é o alarido. É uma ordem de comando. Né? Depois virá a voz do arcanjo e a trombeta de Deus tocará. E aí a Bíblia vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro. Olha aí, é a primeira ressurreição aí acontecendo. Ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos no momento da sua vinda, seremos transformados. Para nos encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. E aí a igreja sobe para participar das bodas e do tribunal de Cristo, né? E Jesus voltaria novamente com a sua igreja. Aí vamos para Apocalipse capítulo 19. Vocês estão lembrados que eu falei aqui sobre Jesus como rei, que os judeus não entenderam a mensagem, quando Jesus entrou montado no jumentinho. Né? E o rei, quando entrava montado no jumento, numa cidade, estava dizendo, eu vim em paz. Mas agora, no capítulo 19, Jesus vai voltar montado no cavalo branco, né? Com poder e grande glória. É aí que vai se cumprir aquele texto de Mateus, capítulo 24, que todo olho o verá. E qual é o objetivo dele voltar com tanta glória e tanto poder? Ele vai vir para enfrentar o exército do anticristo, que nesse momento ele estará indo de encontro ao povo de Deus, que no caso é Israel, né? E aí é onde vai haver a redenção de Israel. Zacarias vai dizer que o povo vai clamar pelo Messias. Deus derramará um espírito de clamor sobre o povo de Israel naquele momento, e eles vão clamar pela ajuda do Messias. E aí Jesus aparecerá. Né? Aparecerá aquele a quem eles rejeitaram, que eles transpassaram, a quem eles condenaram. Ou melhor dizendo, seus descendentes, né? seus antepassados, perdão, fizeram isto. Mas a realidade é que Jesus voltará. A vinda do Senhor, ela foi predita, tem várias referências aí pelos profetas Zacarias. João Batista profetizou, o próprio Jesus, 14 de João, ele vai falar sobre isso. Né? Os anjos em Atos 1 e 11, os próprios apóstolos também. Não havia uma expectativa muito grande da vinda de Cristo, como há nesses momentos que nós estamos passando. Meus queridos irmãos, essa é a quarta unidade. Nós falamos sobre as obras de Cristo, as obras que ele realizou, sua morte, sua ressurreição, né? Falamos também sobre o poder dessa ressurreição e também a ascensão dele nos céus, para se tornar sumo sacerdote, e a sua volta. São as obras de Cristo que a quarta unidade ela apresenta para nós. Então, meus queridos, que Deus abençoe. Essa aula vai chegar para vocês
E conforme indicação, já da aula passada, nós falamos que estamos à disposição dos irmãos para qualquer dúvida, esclarecimento acerca da aula de hoje. Tá bom? Das duas aulas, na unidade 3 e da unidade 4. Estamos à disposição, os irmãos podem me procurar, principalmente no privado. Meu zap vai estar lá no grupo de vocês podem mandar a pergunta, conversar. Teve alguns irmãos que me procuraram, pediram indicação de livro, nós estamos à disposição, viu? Para indicar aos irmãos algum livro bom, alguma leitura, algo que vai edificar a vida de vocês e melhorar o conhecimento no curso teológico. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e que Deus possa enriquecer o conhecimento de vocês na palavra e o ministério de vocês seja abençoado mediante esse conhecimento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos.